Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Capítulo 7 diz assim: de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o exército acampou junto à fonte de Ararode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que de sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Aleluia. Quero falar um pouquinho de Gideão, e isso aqui se conecta a um outro fato ocorrido essa semana, falando sobre medo. Com certeza você já deve ter ouvido falar que alguém que fala assim: você está com medo? Você tem medo? Quem tem medo não vai para o céu. Quem já ouviu isso? Medroso não entra no céu não, hein? Já ouvi? Eu já ouvi várias vezes. Você é medroso? Não, tem que ser cabra macho, medroso não vai para o céu não. Toma cuidado, Deus não gosta de medroso. Mentira. Sabia que é mentira? O medroso vai para o céu sim. Nós vamos aprender hoje na palavra que o medroso vai. Você vai depois ver quem não vai de jeito nenhum, que seria o covarde. Mas como a palavra, só por si só, medo, ficar só nas nossas palavras é pouco. Eu sempre tenho o costume de recorrer ao dicionário, queridos. Sempre que eu vou fazer um sermão, que eu vou pregar, eu não tem como. É algo assim que, às vezes a gente acha que conhece o significado, e a gente estava vindo no carro falando que a Maria está tendo muitas aulas. Esse ano ela desenvolveu melhor o inglês dela, e nós estávamos falando um pouquinho, né? Eu que não entendo nada, mas eu sei que a gramática da língua portuguesa é difícil. É muito vocabulário, é muita coisa, e tem coisa que em cada tempo diferente, é para homem, é para mulher, e a língua inglesa às vezes não. Às vezes é uma palavra para homem, é para mulher, serve para geral. Falei assim, nós estávamos falando que era mais fácil. E nós brasileiros, temos a mania de achar que sabemos o significado das palavras. Não é assim? Vocês lembram lá de antigamente, quando aquele grupo lá da Bahia chamava as mulheres de ordinária, e as pessoas achavam que era algo errado. Ordinário quis estar na ordem. É óbvio que no sentido que ele estava querendo dizer outra coisa, mas literalmente a palavra dele não era um palavrão. E que aí na era moderna agora as pessoas proibiram, porque conota uma outra coisa. Então medo significa temor, ansiedade, irracional, apreensão em relação a algo. Então medo é isso. Medo é temor, é ansiedade. Medo é aquilo que dá limite, não é? Que às vezes começa a querer te impedir de fazer algo, certo? Medo é isso. Mas e a covardia? A covardia não apresenta coragem, bravura, arrojo ou valentia. Presta atenção, queridos. Se a gente parar para pesar as duas coisas, covardia e o medroso faz, o covarde não faz. Dependendo daquilo que tiver que se fazer, o medroso faz ainda, embora com medo. E embora você ou eu, em situações, nós possamos ter medo, se nós fizermos algo, está feito, não é? Está com medo, mas foi feito. Mas o covarde não dá um passo. O que a gente leu aqui na palavra? No verso 3 diz assim, que aquele que tiver tremendo de medo. Falou que era vergonha para ele estar com medo? Lê o texto. Se você já leu o texto, você vai ver que em nenhum momento, então, e o negócio vai ficar pior. Se você estava achando que quem é covarde, quem é medroso, literalmente acreditava nisso, você está totalmente enganado. Eu vou te dar alguns dados para você entender o que vai acontecer aqui. Você sabe que lá na frente, ele vai ter uma experiência com o Senhor vai falar algumas coisas, vai falar que tem gente demais, e vai começar a diminuir o exército dele. É aí que eu acho interessante. Olha só, querido.
32 mil homens era o total de homens que Gideão iria usar para poder combater os midianitas. Sabe quantos por cento foram embora? Você não tem noção, querido. Fico imaginando a cara de Gideão. 98,7% foi embora. Imagina você fazer um evento, e você está naquele evento, está todo mundo aí, e você está preparando para começar o evento, e 98,7% decide ir embora, e deixa você sozinho. Se fosse no bom português do meu pai, seria: você ficaria com a cara de chapéu velho, sem graça. Foi todo mundo embora. Ficou quase, queridos, ficou 0,93%. Fala a verdade, você ia ter medo ou não? Ser sincero, Deus já está vendo dentro do seu coração. Se você é chefe de um negócio, de exército, você vai para a guerra, e o Senhor fala: ó, o negócio é o seguinte, tem muita gente. E você fala: tá bom, Senhor, porque você não vai falar para o Senhor. Tá certo que Gideão lá atrás, você leu, ele pediu um monte de prova. Eu acho que eu não teria essa coragem de pedir esse 1 milhão de prova, porque eu teria um pouco de medo, vamos dizer assim, e falar: ó, Senhor, mas se, ele ficou assim no si, e Deus foi provando, porque Deus sabia que ele era medroso. Se você ler o texto anterior, o anjo chega e fala assim: bravo guerreiro. Ele não guerreou nada. Aqui você já leu no texto falando que Gideão guerreou alguma guerra? Só que o Senhor é aquele que vê o que nós não vemos. Se ele chegar a te chamar de bravo guerreiro, quer dizer que, embora você de repente não acredite e seja um bom medroso, ele vê um guerreiro em você. Só Deus? É Deus mesmo. É Deus mesmo. Estou falando daquele que sabe de todas as coisas. Então, 300 pessoas, ficou 0,93%. Olha só. Não foi vergonha nenhuma para 31.700 pessoas estar com medo. Pois, pensa comigo, o que seria mais constrangedor? Você confessar para quem já sabe o que está acontecendo dentro de você, porque você percebe que às vezes Deus espera que você fale com a sua boca, porém não quer dizer que Ele não saiba. Você já parou para raciocinar isso? 90 não, né? Todos os 100% das coisas que acontecem conosco, Ele já sabe, mas muitas vezes Ele espera que você diga. Certo? Não seria medo, não seria vergonha nenhuma, seria muito mais constrangedor para o comandante estar ali olhando, 98,7% admitindo estar com medo. O texto não fala, mas isso não quer dizer que nós não podemos conjecturar que Gideão também não estava com medo. Certo? Bravo guerreiro, com medo. Então, medroso vai para o céu? Sim, medroso vai. Certo? Então, olha só, para você entender, eles admitiram que estavam com medo, e o Senhor vai colocar eles em uma prova, numa situação. Quer ver? Para ter certeza. Olha só, verso 4: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há muita gente. Depois que os que falaram que estavam com medo, queridos, preste atenção. Desça eles à beira da água, e separe os que ficarem com você. E se eu disser: este irá com você, ele irá, mas se eu disser que ele não irá, não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor disse: separe os homens que beberem a água lambendo, como faz o cachorro, daqueles que ajoelharam para beber. E o número dos quais lamberam a água levantou-se com as mãos na boca, 300 homens. Todos os demais ajoelharam para beber. É isso aqui, ó. Uns chegaram e colocaram a boca lá e começaram a beber, enfiaram a cara na água. Outros fizeram assim, ó. Não tirou a cara do inimigo, botou a água na boca. O Senhor falou assim: o que não tirou o olho do inimigo, fica. Agora pensa, meu querido. Esse povo indo embora e ele ficando com menos. Eu vou te provar que ele estava com medo. Ele estava com medo, ele era líder, mas ele estava com medo. Sabe o que isso nos mostra? Não existe super na questão de servo de Deus. Você lembra de Elias? Se você já leu o texto, quando ele fala lá, ele fala assim, o texto fala assim, no episódio, que ele manda colocar água no holocausto. Perceba, o texto fala assim, que ele zomba dos profetas de Baal. Zomba. Foi Deus que mandou zombar? Você não parou para pensar nisso, né? Foi por conta dele. E tem mais coisa na conta dele. Ele pega e manda jogar água e manda vir o fogo. Foi Deus que falou: faz isso, manda colocar água, que eu vou jogar o fogo em cima. Pode pesquisar, querido, você não vai achar. Foi por conta dele, mas ele tinha crédito.
Depois a mulher, o que fala para abalar ele? Que os deuses tinham que pegar ela, se ele não pegasse, se ela não matasse ele amanhã, não era hoje. Ela não podia ter falado na hora, mas ela mexeu com o psicológico dele. E ele foi para a caverna e falou que queria morrer. Rapaz, não dá para acreditar, né? Se você olhar a história de Elias lá atrás, tem outro episódio que o rei manda pegar ele está no morro e fala assim, ó, Deus, manda fogo naqueles caras ali, pá, morre todo mundo. Aí vem mais outro exército, manda fogo de novo. Aí no último, o cara vai de joelho e fala, Senhor, não manda fogo em mim não. Eu imagino ele falando assim, eu tenho que voltar para minha família, eu só estou aqui porque o rei mandou, se eu não vim, eu vou morrer de todo jeito, mas eu não quero morrer na mão do Senhor, eu quero voltar com o Senhor pode por gentileza aí comigo? Aí ele pega e vai. Cara, o cara que tem crédito com Deus para fazer tudo isso, depois a mulher falou que ia matar ele, amanhã ele ficou já, ó, acabou para ele. Você está vendo que todo mundo não tem super. O super é só aquele cara que anda com a cueca para fora. E de colã. Que a gente acha legal, mas é ridículo. Certo? Olha só. A sinceridade, queridos, ela é importante diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é aquele, presta atenção no que eu vou te dizer. O Senhor é aquele que tem condição de te condenar em vida e te condenar em morte. Te absolver em vida e te levar para uma vida eterna. Você está entendendo o que Ele é? A gente costuma nos relacionar com Deus e querer achar o que Ele é, mas Ele é tudo, e Ele pode tudo do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e da forma que Ele entender, e outra, não tem uma forma só, porque Deus Ele faz do jeito que Ele quer, se é Deus, com cada um de nós Ele vai agir de um jeito. Não imagina você já imaginou que cada um de nós tem um temperamento? O Senhor não fala com você, cada um na sua linguagem? Eu já vi Deus falando assim, mas você é bem cabeçudo. De repente para outro, fala assim, ó querido, filho, amado. De repente com você é essa versão. É Deus, é Ele que fala, a gente tem que ouvir, certo? Não é isso? Deus já falou assim, eu já falei para você que não é assim. Eu ouvi essa frase e fiquei depois parado. Outro dia o Senhor falou assim, se você me amasse como eu amo esse carro. Frases... Está entendendo? E depois você fica todo sentido, né? Tipo, será que eu estou amando mais isso? O que o Senhor está querendo falar? Queridos, e a gente tem que ser sincero. Sabe o que João Calvino falou sobre a sinceridade? Ele disse assim, ó, não existe vergonha quando se tem consciência em confessar algo para alguém que pode saber o que você pensa. Parece, assim, cara, tão óbvio, não é? Ele já sabe o que você pensa, mas muitas vezes Ele quer que você confesse, querido. E muitas vezes nós estamos com medo. Mas nós vivemos muitas vezes no crentelhez. Não cai um fio da sua cabeça se o Senhor... Sabe aquela coisa que você ouviu a vida toda? Eu sou um menino nascido na igreja, moleque de igreja. Eu já ouvi de tudo que você imaginar na minha vida. Eu já ouvi a pessoa vir e falar 1 milhão de salada e Deus foi tão bom que no final o Senhor conserta tudo e derrama a sua bênção sobre. Eu já vi de tudo, sério, queridos. Eu lembro que esses dias, essa semana, estavam falando quando os meus pais converteram. Era uma igreja batista tradicional americana. Aí minha irmã, cheia de saudosismo, eu lembro dessas coisas que eram legais, tal, nas escolas bíblicas. Eu falei, eu também lembro, tenho muita saudade dessa época. Qual? Eu dormia todo o culto no tapete da igreja, porque a igreja era encarpetada. É a única coisa que eu lembro, era muito pequeno. Aí eles ficaram rindo, falaram assim, mas é a lembrança que eu tenho de lá. Eu sei que era rígido, ninguém andava, a criança não levanta. As crianças eram mudas, eu acho que elas não falavam nada. Com Pedro eu tive que ir lá fora, senão ele não fechava a boca. Então imagina que João Calvino fala que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele entende, antes de você dizer, Ele já sabe. Jesus, quando conversou com aquela mulher que estava lá no poço e que ia num horário fora que as pessoas iam pegar água, vocês lembram o que Jesus fala para ela? Jesus chega e taca o dedo na ferida, mas de maneira educada. Ele fala para ela que ela tem um homem, um marido, mas aquele homem não é literalmente marido dela. Ela sentiu. Você está com um homem que diz que é seu, mas não é seu. Ela fica tão arrependida, Jesus fala para ela o quê? Se você soubesse quem está te pedindo água, depois você lê o texto, você não teria mais sede. Sabe o que eu acho mais interessantíssimo nesse texto? Se você continuar lendo o texto dessa mulher, fala que ela sai e anuncia Jesus às pessoas. Gente, não fala que ela fez um curso de teologia, aí ela foi nos 7 dias do não sei o que lá, ela foi numa quarta-feira de culto, ela foi no domingo da família. Ela não foi, ela ouviu, bebeu da fonte e ganhou 300 pessoas.
Cara, eu fico tão constrangido com essa mulher. Eu falo, gente, eu não passei nem perto de ganhar 300 pessoas. Eu me sinto envergonhado. Ela recebeu e pronto, já fez. Ali veio a coragem na hora, queridos. Agora, você já parou para imaginar se era fácil fazer isso? Porque pensa comigo, por que ela ia à tarde? Se não me falha a memória, era 3 horas da tarde que ela ia, era meio-dia, um horário assim. Depois você verifica lá, querido. Seria bem quente, para não encontrar as pessoas. Como que alguém que está com o marido de alguém é chamado? Você já parou para imaginar? É porque a gente não fala na igreja aquelas palavras, porque senão ficaria pesado. Não vai fazer o pi lá, não. Não é? No mínimo, o mais suave era vagabunda. Com certeza. Não tenha medo. Era essas palavras. O que ela era comparada? Se ela estava com a mulher de outra pessoa. A mulher, o marido. E ela chega, recebe aquela palavra. Você acha que o medo não saiu ali? E ela vai e anuncia. Aquela que era chamada de tantas coisas, ela anuncia e ganha as pessoas para Jesus. Sabe, queridos, o medo ele até pode impedir, mas ele não impede por muito tempo. Principalmente se você começa a ter um relacionamento com o Senhor. Aquele medo vai acabando. Eu nem vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que o Senhor falou assim, ó, fala tal coisa para essa pessoa, você não falou de vergonha. Não levanta a mão, que eu sei que você sabe de quem eu estou falando. Você já passou por isso. Essa aí, você passou assim, não vou falar não, deve ser coisa da minha cabeça. Presta atenção comigo, querido. Você acha que o diabo vai falar assim, evangeliza? Tem hora que a gente é bobo, não é? Vai lá, evangeliza. É coisa da sua cabeça. Não vai ser, querido, nunca vai ser. Nunca vai ser coisa da sua cabeça. Vai ser obra do Espírito Santo. Vai ser obra da palavra. Para ganhar pessoas. É óbvio que algumas coisas você vai encarar, certo? Eu falei para os meus alunos, que eu sou professor, e eu falei assim, que quando eu era criança, no 5º ano, 6º ano hoje em dia, eu fui ler uma redação que era minha mesmo, e eu sentava na 3ª cadeira na porta, e tinha 5 fileiras. Quando chegou a minha vez, ela colocou tanta pressão, mas tanta pressão, que eu gaguejei, e aí todo mundo começou a rir, e ela me esculhambou, ela acabou comigo, e eu não consegui ler. A partir daquele dia, eu nunca mais li em público. Por vergonha. Quando eu fui para a faculdade, eu decidi ser professor, e eu falei, eu quero ser melhor do que aquela mulher. Foi desse jeito, não foi uma escolha assim, eu acho lindo. Não, eu queria ser melhor que os meus professores. Eu queria que os meus alunos tivessem a oportunidade de ter alguém bom, legal, que fosse divertido, mesmo que a matéria fosse chata, que a minha disciplina é história. Eu até falo para os meus alunos, eu não me ofendo se você falar que não gosta, mas eu vou dar o meu melhor para você gostar. E aí na faculdade eu exercitava a ler para os meus colegas, mesmo que eu já tinha lido 1 milhão de vezes. Com isso eu exercitei assim tanto, que se eu ler um texto eu lembro e conecto com várias coisas. Era meu mecanismo de não ler, para não passar vergonha. Era o meu medo. E o Senhor hoje quer tirar o teu medo. E o Senhor quer tirar esse medo. Embora nós podemos estar na situação de Gideão, de ver 90 e tantos %, né, indo embora, queridos, o Senhor quer fazer o milagre. Ele quer tirar o medo de você. 31.700 tiveram o privilégio de ouvir a voz de Deus e falar, estou com medo, Senhor. O que de repente a gente não teria. Esses dias, por conta de uma situação com Pedro, eu fiquei pensando à noite, e fiquei pensando na sala, e fiquei pensando como seria o futuro, e fiquei pensando como seria aquilo, e eu tive medo, muito medo, me deu um medo muito grande, e a minha oração naquela noite, estava todo mundo dormindo, e eu só queria falar para o Senhor, Senhor, eu não quero te ofender porque eu estou com medo, mas eu sei que eu estou com medo, e o Senhor sabe que eu estou com medo. Eu entrei no quarto, nunca aconteceu isso. Geralmente, a minha geração e o que eu aprendi do meu pai, a gente não tem vergonha de chorar, mas às vezes a gente não abre tudo para a esposa, você está entendendo? E eu acho que acontece com muitos maridos, muitos esposos que às vezes se sente meio assim constrangido de dizer para ela alguma situação. E aí eu estava muito ruim com aquilo, e eu acordei ela acordou esbaforida assim, e aí eu ajoelhei, e eu só pedi que eu queria chorar, porque eu estava com medo. Eu falei, eu só consegui falar que estava com medo, eu chorei muito. Depois eu chorei em cima do Pedro, e eu orei nele, e peguei nele, e a Dani não entendeu nada, ela ficou assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nunca me viu daquele jeito dentro de casa, e eu falei assim, eu estou com medo, eu queria chorar. Ela só orou por mim, eu orei com o Pedro. Depois que eu chorei, queridos, não foi pouco, eu chorei muito, eu já sou emotivo. Eu chorei muito, aquele medo passou.
Eu falei, Senhor, eu não tenho mais medo. Aí eu vim num culto aqui, ali na porta, ali o Senhor falou assim, usou a boca do bispo e falou assim, o Senhor falou que vai cuidar da sua família. Você está vendo a resposta, queridos? Aquele medo fez assim, ó, acabou o medo. Foi bom demais, porque eu me livrei daquilo, não queria ter mais aquilo. Imagina os 31% que foram embora e sem mimimi falaram, Senhor, nós estamos com medo. E o Senhor falou assim, pode ir embora, queridos, vão descansar. Você imagina que lindo, você está pronto para a guerra, mas o Senhor falou, não é agora? Você acha que é feio? Não é feio, o Senhor só não quer usar naquela hora. Não é Ele que é Deus? Não é Ele que usa a hora que Ele quer? Se Ele mandar você sentar no banco de reserva, sente, querido, sente alegre, espere a sua vez. Verso 7, olha só, e o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos, mande para casa todos os outros. Falou, ó, é você que vai falar. Aí ele falou, pode ir embora que o Senhor liberou você, gurizada, vai ficar de boa, fica em casa, né, assiste o Netflix que nós vamos lá resolver o negócio. E ele podia estar com medo, mas estava falando. Olha só, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo, Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Purá desceram até o posto avançado do acampamento. Primeiro já teve que começar a ter coragem para descer e ir lá no meio do acampamento, né, escondidinho, e chega lá, ele ouve o cara falando assim, olha, estou perturbado, sonhei que vi um pão, e aquele pão de cevada descia, rolava e matava geral. Ixi, mas eles vão vencer a guerra, e agora? E ele ouve aquilo. Quem é o pão do céu? Jesus, no Antigo Testamento, em Juízes. Para que você não tinha ouvido falar de Jesus no Antigo Testamento, está aqui. O pão falou, eu vou lá e vou ganhar. Ainda vou ganhar rolando. Que engraçado. Eu não sei se você se diverte com a palavra, mas eu fico conjecturando e fico assim lendo. E fico rindo, fico observando como seria, né? E eles falam que estavam com medo. Aí o que aconteceu com o Gideão? Opa, agora eu vou. Depois daquele 1.000.000 de prova, querido, homem que merecia uma surra, né? Mas Gideão sou eu e você. Porque se a gente ler o texto bíblico e não se reconhecer nele, fala assim, não, mas isso aqui é para o meu irmão, olha, isso aqui é a cara do meu irmão, você não está crente. Quando você olha assim, isso aqui é purinho eu. O Senhor abre uma porta de emprego novo, eu estou com medo de sair do velho, porque eu já sei fazer tudo aqui, e lá eu não sei. Se essa foi para você, se vira com ela. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Olha só, então, é para atacar, você vai vencer. Aonde que a gente aprende então na atualidade a perder o medo? Você já parou para imaginar? Tem vários lugares, mas eu quero falar de um. Na sua casa. Hoje, eu e Dani, nós temos um menino e uma menina, e eu falo que Deus nos deu a oportunidade que nós sempre pedimos, seria a Maria e seria Pedro, e Deus nos deu, conforme nós pedimos. E aí eu fico vendo assim, essa é a igreja, nosso rebanho em particular, o menino e a menina, para a gente saber lidar com homens e saber lidar com mulheres, porque são difíceis, e nós também somos difíceis. Você está vendo como que é? A primeira coisa que você vai lidar é aquele ministério mais difícil, sabe por quê? Porque conhece você, porque conhece quando você vacila, o que você não gosta de ouvir. Eu lembro quando a minha avó brigava com meu avô, falava assim, é isso que ensina na sua igreja? Aí meu avô ficava mais bravo, mas ficava bravo. Um era Batista Nacional, o outro era Congregação Cristã, você já vai vendo como que era o negócio, né? Por isso que ela falava assim, ele subia nas tamancas com ela, quando ele ficava bravo, eles brigavam assim, eu morria de dar risada disso, era o jeito deles, mas é o lar que ensina, é com as pessoas de casa. Você já viu que um povo mais difícil de ganhar é o de casa? Porque sabe quem nós somos, por isso nós temos que mudar, ir mudando, que eles vão perceber que está mudando. A gente vai perder certos medos de falar, de ser usado para orar. As pessoas vão perceber a manifestação do Espírito Santo em você, o agir de Deus em você. É na sua casa, certo? É ali onde você dá o bom testemunho, que chega aquela hora que você pode falar, e todo mundo vai ouvir você, porque você falou uma coisa certa e justa no momento certo. Não é que você quis dar lição. Queridos, se a gente usar a palavra de Deus para dar lição nas pessoas, nós seremos chato, e nem Jesus gosta de gente chata. É a casa, para casa, na casa a gente aprende. Família significa lar,
Família significa comunhão. E comunhão, se tem o Senhor lá dentro, a comunhão é completa. Isso é o lar. É lá no lar que você aprende, queridos. Certo? É no lar que você ensina, é no lar que você ouve. Um dia eu fui orar com a Maria e essa oração mexeu comigo. Eu tenho muita experiência com os meus filhos. E aí eu fui orar, eu falei assim, filha, hoje eu quero que você ore. Sabe aquele dia que você está só bagaceira? Que você não está nem querendo orar? Eu fui lá, mas eu queria cumprir o meu papel com ela. Eu falei, eu quero que você ore, filha. Eu abracei ela, falei, ore. E ora por mim também. É 6 horas, né? E ora por mim também. Aí ela orou, e o final da frase foi assim, que o Senhor possa fazer o melhor que o Senhor puder. Aí eu já chorei. Porque a oração da criança, falar assim para Deus, sabendo que quem Ele é, falar, fazer o melhor que o Senhor puder, é muito. É sinceridade, é no lar. É na casa que a gente vai ficando um pouquinho mais fiel ao Senhor. Porque essa palavra, se ela não transforma a gente em casa, não transforma a gente em lugar nenhum. Tem muito homem, muita mulher, que é uma santa fora de casa, mas é o Satanás com os filhos, com o marido, com o esposo, com todo mundo. Lá no emprego ele é bem visto, empresta dinheiro, é uma pessoa boa, mas para o filho não paga um refrigerante. É sério, queridos. O lar nos ensina. Como que você vai ser exemplo para falar isso aqui, se a sua vida não condiz? Não tem como. Sabe quando a gente perde esse medo de começar a falar mais? Quando a gente está alinhado, quando a gente está buscando, quando a gente está lendo, quando a gente está refletindo, quando a gente está falando, quando a gente está se conectando. Embora, queridos, muitas vezes nós tenhamos medo, nós não devemos ser covardes, porque o covarde não vai fazer, o covarde não vai dar um passo. O medroso, o Senhor já sabe, e Deus usa os medrosos. Então, a partir de hoje, que você ouvir falar assim, você é medroso? Medroso não vai para o céu não, você está repreendido. Vai ler que você não está lendo, você ainda não é crente não, que crente é aquele que lê, acredita, lê, confere, tem vergonha na cara, é desse jeito que faz, né? Não fez isso, está meia boca ainda, Deus não quer ninguém meia boca não, amém? Então, queridos, a gente vai aprendendo. Esta semana, eu estava na escola e a Maria estava toda vermelha, na hora que eu vi aquilo, na hora do almoço, que a Maria faz integral, ela estuda o dia inteiro, e eu fico o dia inteiro lá também, e aí quando eu vi aquilo, eu fiquei apreensivo. Eu falei, vamos no hospital. Aí chegou lá o médico e falou assim, vamos tirar sangue para ver as plaquetas, para ver se é dengue. A Maria só olhou para mim assim, sério? Tirar sangue, pai? Não, o senhor está de brincadeira. Aí eu olhei e falei assim, claro que não, tem que tirar o sangue, ué. Se é dengue, e aí como nós vamos fazer? Mas não, tirar sangue, pai, vai doer demais. Você lembra de Gideão? Foi lá que depois que eu vim aqui. Eu falei, Gideão, aí eu contei, né? Tinha um cara, pediu um monte de prova, fui falando tudo para ela, ele estava com medo. Vou usar uma palavra, depois você corta aí. Eu falei assim, ele estava cagando de medo. Eu queria exemplificar para ela que era muito, tá, queridos? Que às vezes a gente não fala, porque não pode, tem hora. E aí ele falou, ele estava com muito medo. Eu falei assim, mas o medroso também é guerreiro de Deus. Pai, eu falei, pode confiar. Seu pai está falando. Se o pai falou, pode confiar. Nós fomos lá, queridos, não esqueça. Aí chegamos, a moça, Maria Luísa, ela só olhou, tipo, estou com muito medo, estou Gideão, muito medo. Falei, vamos, guerreiro de Deus, filha, guerreiro de Deus. Assim que eu falo para os meninos lá em casa, quando tem que ter coragem, é guerreiro de Deus. Está com medo, mas é guerreiro de Deus, tem que lembrar que é guerreiro de Deus. Deus não chama de guerreiro, é guerreiro de Deus, filha. Vamos, vou com você. Ela chegou, pai, e agora? Eu falei, senta aí que a moça que vai falar para você como faz. A moça, pode sentar lá. Olhou desesperada, vai, segura na minha mão. Eu falei assim, vou segurar na sua mão, mas é guerreiro de Deus, minha filha. Eu não queria olhar também, para que ia furar o braço dela. Aí ela falou assim, deu o braço aqui e furou. Aí nós fomos embora, eu falei, filha, você foi guerreira de Deus, filha. Você imagina, você estava com medo, mas você teve coragem. Naquela hora você fez. Você está vendo como Deus fez com o Gideão? Deus falou, Gideão, você está com medo, mas eu vou provar para você que eu vou usar você, mesmo que você admita que está com medo. Eu falei, cara, com a palavra se cumprindo, Senhor. Aí fiquei feliz, mas fiquei feliz demais, querido. Eu fiquei assim para explodir com aquela atitude dela. Nossa, eu fiquei muito assim, eu falei aquilo, Deus usou o coraçãozinho dela, teve coragem. Aí nós estávamos lá, fomos pegar o carro, estava na oficina, aí chegamos lá, tocou o celular, falou, moço, aconteceu uma situação, o sangue coagulou, vai ter que tirar sangue de novo. Maria, você não vai acreditar. Ela na porta do carro, o que foi, pai? Você não vai acreditar. O quê? O sangue coagulou. O que tem? Vai ter que tirar o sangue de novo. De novo não, pai. Por favor, eu falei, não esquece de Gideão. Você é guerreiro de Deus. Está com medo, mas a gente com medo também faz. Sério, pai? Eu falei, sério, bora lá. Foi lá e tirou o sangue de novo.
Agora foi com a mãe, pediu para ir a mãe. Aí ela pediu, pega na minha mão, mãe. A mãe, não, eu que sou mais mole, eu vou, né? Pai é assim. Aí ela foi lá, tirei aqui, pai, aqui ó, ficou roxo, mas eu tirei. Guerreiro de Deus, queridos. Você está entendendo, queridos? Com medo a gente faz, mas com covardia você não dá um passo.